Bom dia, meus amigos. Cá estamos mais uma vez, graças a Deus. Hoje é dia 19 de julho de 2020. É um domingo de manhã, um domingo, graças a Deus, com sol aqui em Manchester, no Reino Unido, aqui na Inglaterra. E cá estamos mais uma vez ao vivo para eu ensinar-vos e explicar-vos a palavra de Deus. Eu hoje gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias em 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5, e eu hoje vou-vos ensinar sobre a oração de compromisso. Como já vos ensinei e já estabelecemos o facto que o apóstolo Paulo, no livro de Efésios capítulo 6, ele fala lá sobre os elementos, os elementos que fazem parte da armadura de Deus. E, desculpem, há muita gente que diz que a armadura de Deus só faz parte de 6 elementos, que é o cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias preparadas com o Evangelho da Paz, também falam sobre o escudo da fé, falam sobre o capacete da salvação e falam sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E eles pensam que são só 6 elementos, mas o apóstolo Paulo depois fala sobre o sétimo elemento. Em Efésios capítulo 6, versículo 18, ele depois diz, orando com toda a oração. Tomai nota, quando a Bíblia foi escrita primitivamente, não havia capítulo e versículo. Quando a Bíblia foi escrita primitivamente, não houve. Ela não foi escrita em versículo, ou em capítulo e versículo. Foi escrita em forma de carta. E é assim que nós devemos ler a Bíblia. Nós devemos de estudar a Bíblia em forma de carta, como ela foi escrita. E é por isso que de versículo 14 a versículo 17 fala sobre os 6 elementos da armadura de Deus. Mas depois, versículo 18, fala sobre a oração. Ora, o apóstolo Paulo não estava a falar sobre a armadura de Deus e depois disse, pronto, agora acabei sobre a armadura de Deus, agora vou falar sobre a oração. Não, não. Ele liga a oração com a armadura de Deus. E aliás, a oração faz parte da armadura de Deus. É o sétimo elemento que faz parte da armadura de Deus. E é por isso que ele lá diz, orando com toda a oração. E ele quando diz toda a oração é porque existe orações diferentes, ou existem diferentes tipos de oração. Toda a oração não é a mesma, meus amigos. No Novo Testamento fala sobre 7 tipos diferentes de oração. 7 tipos diferentes. Nós já falámos sobre os primeiros 4 das 7. Já vos ensinei sobre o primeiro tipo de oração, que é a oração da fé, que também é chamada a oração que muda as coisas, também é chamada a oração de petição. A oração da fé, que é chamada a oração que muda as coisas, porque através daquela oração as circunstâncias da nossa vida, as coisas são mudadas, circunstâncias e tudo, e é também quando nós peticionamos a Deus, através da oração da fé. E há uma coisa, todas estas orações, as orações diferentes, são governadas pelas leis. Tem leis que estão a governar cada oração, ou cada tipo de oração. E a oração, a lei que governa a oração da fé é que a oração da fé chama ou exige saber qual é a vontade de Deus. Só se ora a oração da fé quando sabe qual é que é a vontade de Deus. Depois temos o segundo tipo de oração, que é a oração de declaração e consagração, ou consagração e declaração. Depois temos o terceiro tipo de oração, que é a oração de louvor e adoração, ou elogio e adoração. E essa oração, muitas vezes, é ligada a quarto tipo de oração, que é a oração unida. Que é quando os crentes estão unidos e unanimamente começam a orar em voz alta.
E comecem também a louvar e adorar em voz alta. É por isso que a oração de louvor e adoração muitas vezes é ligada à oração unida. E há uma coisa, meus amigos, através da oração de louvor e adoração, recebe-se fortalecimento no nosso espírito. Usamos esse tipo de oração como uma arma contra o vingador, que é o diabo, e também recebemos a nossa liberdade de qualquer circunstância, através da oração de louvor e adoração, e às vezes também até através da oração unida. Depois temos o quinto tipo de oração, que é a oração de compromisso, que eu hoje vou vos ensinar sobre essa oração. Uma oração muito importante. Depois temos o sexto tipo de oração, que é a oração de intercessão, que eu vou vos ensinar depois no próximo ensino. Muito importante, também esse tipo de oração. Depois temos o sétimo tipo de oração, que é a oração de acordo. Quando dois crentes estão em acordo e, graças a Deus, uma pessoa vê o poder de Deus a funcionar através dessa oração. Portanto, hoje vou-vos ensinar sobre a oração de compromisso, e para lermos isso, ou para estudarmos isso, vamos ler primeira carta de Pedro, capítulo 5. Eu, antes de entrar neste tipo de oração, a oração de compromisso, só quero estabelecer aqui uma fundação, antes de entrar neste tipo de oração. Primeiro Pedro, capítulo 5, e vamos ler versículo 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outra assim, no trato de uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade. Ora, tomai nota. Cingi-vos, ou nós temos que nos vestir todos de humildade, seja vestido ou vestida de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, aqueles que têm muito orgulhoso. Deus resiste aos soberbos ou ao orgulhoso, contudo, aos humildados concede a sua graça. Ora, aqui o que o Pedro está a fazer ele está a citar Provérbios capítulo 3, versículo 34, que diz que Deus resiste aos soberbos, ou resiste o orgulhoso, mas contudo aos humildes, à pessoa humilde, ele concede a sua graça. Ora, ele depois diz: humilhai-vos, versículo 6, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Ora, eu antes de continuar aqui, tenho que vos ensinar o que é a humildade verdadeira, através da Bíblia. Ou o que é que diz a Bíblia sobre a humildade. E porquê? Porque, meus amigos, existe uma humildade falsa. Há uma humildade falsa que, e há uma coisa, e agora quando explico isto não estou a falar sobre o mundo, estou a falar sobre a igreja, o crente que está na igreja. E existe na igreja uma humildade falsa, que aliás não é humildade nenhuma, mas é ignorância. Por exemplo, um crente que diz: sabe, irmão Rudy, sabe, eu sou um pecador. Bom, já aí, essa pessoa, já só o que essa pessoa disse aí, só através daquilo que já saiu da boca dessa pessoa, uma pessoa agora vê que essa pessoa é uma pessoa ignorante. Porquê? Meus amigos, a Bíblia diz-nos, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, lá diz que nós somos salvos pela graça de Deus através da nossa fé, ou através da fé de Deus, ou fé em Deus. Ora, você não pode ser pecador e salvo ao mesmo tempo. Você não pode ser pecadora e salva ao mesmo tempo. Se nós somos salvos pela graça de Deus, nós não podemos ser pecadores salvos pela graça de Deus. Ou você é salvo, ou salva, ou você é pecador ou pecadora. Você não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Porque um pecador nunca entra no reino de Deus. Só uma pessoa que é salva. Ou salvo. Ora, isto não quer dizer que você não comete um erro, que você não erra, que você não pode irar.
Mas quando você irar, graças a Deus pelo sangue de Jesus Cristo, que é o sangue que nos lava, que tira todo o pecado. Mas você, nos olhos de Deus, já não é mais pecador ou pecadora. Você agora é salvo ou salva pela graça de Deus. Ponto final. Você não pode ser, você não pode ser um pecador salvo pela graça de Deus. Isso não existe. Ou você é pecador ou você é salvo. Você agora é que escolhe. Se você é pecador, você precisa de ser salvo. Se você é salvo, você já não é mais pecador. Você agora é justo e reto perante Deus, para com Deus. Não por causa daquilo que você faz ou não faz, mas por causa daquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Graças a Deus. Mas há gente que diz, sabe, irmão Rudi, eu sou um pecador, salvo pela graça de Deus. Sabe, eu não sou nada. Eu sou insignificante. Aliás, eu sou como uma minhoca. Eu sou, aliás, sou como um cão. E há muita gente que quando ouve essa pessoa dizer isso, ou olha para aquela pessoa, começa logo a dizer, está a ver, irmão Rudi, uma pessoa tão humilde. Essa pessoa não é nada uma pessoa humilde, é uma pessoa ignorante. Porquê? Porque em Efésios capítulo 2, versículo 10, lá diz que, pois somos feitura de Deus, tomai nota, feitura de Deus, criados em Cristo. Ora, se você anda a dizer a toda a gente, como crente, se você é como crente em Cristo Jesus, anda a dizer a toda a gente que você não é nada, você é insignificante, que você é uma minhoca, que você não presta para nada, você não sabe fazer nada, que você é mais que um cão, ou que você é como um cão. Então, o que é que você está a dizer daquele que fez você na imagem e na semelhança dele? Você é feitura de Deus. Para você estar a dizer que você é cão, minhoca, você não vale nada, então o que é que você está a dizer do Pai Celestial que criou e que fez você? E há uma coisa, meus amigos, a maioria das pessoas que dizem isso não acreditam naquilo. Porque se alguém, imagine só, o filho chega à casa e diz aos pais, mãe, pai, eu hoje na escola a professora disse que eu não valho nada, que eu não presto para nada, que eu sou uma minhoca, que eu sou insignificante, que sou um cão. Os pais iam logo à escola, iam logo para o tribunal. Mas depois chega ao domingo, ou sábado, ou domingo na igreja, ou qualquer dia que você tiver culto, chega lá e o pregador diz, nós somos cães, nós somos nada, somos insignificantes, nós não valemos nada, e toda a gente diz, amém. Durante a semana estava no tribunal, mas ao domingo, ou ao sábado, ou no culto, amém, é verdade. Agora, a coisa é que você não acredita nisso. Isso, meus amigos, não é humildade, isso é humildade falsa. Isso é só ignorância. É o que é. Tal como muita gente que diz, sabe, irmão Rudi, o meu pastor, o meu pastor não tem carro de luxo, ele não anda de Mercedes, ele não mora na casa linda, não. O meu pastor, o carro dele está sempre avariado. Bem, se o carro estiver avariado, então ele não pode fazer a vontade de Deus. Ele não pode ir aos hospitais, orar pelas pessoas que estão no hospital, membros da igreja que estão no hospital. Ele não pode ir visitar os membros da igreja. Mas lá está, eles dizem, sabe, o meu pastor, coitado, o carro dele está sempre avariado, o carro a cair, ele não vive numa casa linda, mas é um homem tão humilde. Bem, eles pensam que ele é humilde porque anda com o carro a cair e que não vive numa casa grande, mas vive num galinheiro. E pensam que ele é agora humilde por causa disso. Meus amigos, há uma coisa. É tanto ruim ou tanto mal uma pessoa comprar um carro que está a cair, que não anda, para se mostrar humilde. É tão mal fazer isso como uma pessoa ir comprar um carro, que a pessoa é um carro de luxo, que a pessoa não tem dinheiro para comprar, para mostrar que é uma pessoa fina. É tão mal um como o outro. O que você devia fazer é comprar um carro, que você tem dinheiro para comprar, um carro
que pelo menos ande de lado para lado para que você possa fazer a vontade de Deus. Mas há gente que dizem logo, aquela pessoa é humilde. Humilde porquê? O que é que faz aquela pessoa humilde? Coitado, olha só a roupa daquela homem, até tem roupa toda velha. E lá pensam que aquilo é humilde, é humildade. E não é, isso é uma humildade falsa, meus amigos. Não há nada humilde. Ora, uma coisa é certa. Se o carro que você tem é o único carro que você, neste momento, pode comprar, e não é um carro grande, não é um carro bom, é um carro que está a cair, e é a única coisa que você, neste momento, pode conduzir, muito bem. Mas, graças a Deus, entre naquele carro e pegue no volante e diga, graças a Deus, isto é um começo de uma coisa grande. Sabem porquê? Porque eu sei o que é. Eu também, quando eu vivi na África do Sul, quando eu comecei no ministério também, eu tinha um carro que aquilo fumava mais com um cigarro. Aquilo estava a cair, o carro estava a cair. Mas naquele momento, naquele tempo, era o único carro que eu, que eu podia comprar. Mas eu nunca entrava dentro do carro e dizia, eu estou farto deste carro, está a cair, isto é isto. Não, eu dizia sempre, meu Deus, obrigado, isto é um começo de uma coisa boa. E há uma coisa, veio o dia que Deus me abençoou com um carro melhor, graças a Deus. Mas eu não estava a tentar a fazer as pessoas pensar que eu era humilde por causa que eu andava com o carro a cair. Não era nada disso, meus amigos. E é por causa disso que muita gente está enganada quando pensam sobre uma pessoa humilde. Ora, a Bíblia ensina-nos o que é a humildade verdadeira. Aqui está. Ele aqui diz, versículo 6, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Lá está. Deus não tem problema em um homem ser exaltado. O problema é o homem exaltar-se a si próprio. Deus não tem problema em um homem ser exaltado. Deus vai exaltar você. O problema é o homem exaltar-se a si próprio. Porque quando o homem se exalta a si próprio, ele põe os outros abaixo. Meus amigos, então vê-se isso em Gênesis capítulo 11. Em Gênesis capítulo 11, vocês lembram-se que lá o mundo era todo de uma língua, e o homem era todo de uma língua, e só existia uma língua, e era assim como o homem comunicava com uma língua só, e eles, no plano de Sinar, no terreno de Sinar, decidiram construir uma cidade e uma torre até ao céu. Ora, o problema, e depois vocês sabem que Deus veio, viu o que eles estavam a fazer e depois Deus confundiu a língua deles. Ora, o problema aí não foi em eles construir uma cidade e uma torre até ao céu. Isso não foi o problema. O problema foi o motivo. Tomai nota. O motivo. Porque eles disseram, vamos construir esta torre até ao céu para nos glorificar. Para fazer, para glorificar o nome do homem. Vá ler, Gênesis 11, está lá. Isso é que era o problema. O problema, meus amigos, não era em construir uma torre até ao céu. O problema era o motivo. O motivo deles era para glorificar o homem. Para que o homem fosse glorificado, não Deus. Aí é que era o problema. O motivo do homem é que era a coisa errada. Foi aí que ele errou, foi aí que ele pecou, foi o motivo. Tal como aqui. Deus não tem problema em o homem ou a mulher ser exaltada ou exaltada. O problema é quando o homem ou a mulher se exalta a si próprio. Não, deixe que Deus vos exalte. E ele aqui diz, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Ora, versículo 7, ele começa-nos a ensinar o que é uma pessoa humilde. O que é a humildade verdadeira em contexto com a Bíblia. Ele aqui diz, versículo 6, mais uma vez, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, ou ele está perturbado, o texto grego diz perturbado de vós.
ou Ele está ansioso por vós. É o que diz o texto grego. Ora, a palavra ansiedade, vamos agora ver. A palavra ansiedade, no texto grego, é a palavra grega marimna. M-E-R-I-M-N-A. Marimna. A palavra marimna, tomai nota, quer dizer opressão da mente, ter uma mente oprimida. Opressão da mente também quer dizer ter uma mente perturbada. Também quer dizer preocupação. Também quer dizer ser medroso ou medrosa, ou uma pessoa que tem muito medo. E também, obviamente, quer dizer o quê? Ansiedade. Ou ter cuidado, e quando nós dizemos ter cuidado quer dizer ter ansiedade ou ter preocupação. Ora, ele aqui diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, tudo aquilo que vai oprimir a sua mente, tudo aquilo que quer perturbar a sua mente, toda a sua ansiedade, todas as suas preocupações. Ou, em Marcos capítulo 4, Jesus fala sobre a ansiedade ou o cuidado do mundo. As ansiedades do mundo, deste mundo. As ansiedades deste dia, deste mundo, os cuidados deste mundo. Qualquer coisa que traz ansiedade deve ser posta nas mãos de Deus. E aliás, meus amigos, quando nós falamos sobre a ansiedade aqui, vocês sabem que no livro de Isaías, capítulo 10, versículo 27, lá se fala sobre a unção de Deus. A unção de Deus, que é o poder do Espírito Santo, que tira a carga e destrói o jugo. Ora, o jugo é qualquer coisa que o diabo usa para controlar a pessoa. Mas a carga é o quê? É um peso enorme que a pessoa não pode levar às costas. Ora, você sabe que no texto grego aqui, em versículo 7, quando ele diz, lançando sobre ele toda a ansiedade, a palavra lançando, quando se for estudar no texto grego, quer dizer lançando como, em tempos bíblicos, quando um homem tinha uma carga, tinha que levar uma carga pesada, ele não podia levar a carga pesada às costas, porque o homem não foi feito pelo Deus para levar qualquer carga enorme às costas. Então ele tinha o que a Bíblia chamava a besta da carga. Tomai nota. A besta da carga. A besta da carga muitas vezes era ou um cordeiro, ou era um boi, ou era um jumento, que o homem o que fazia era, ele lançava a carga, que era pesada demais, e lançava a carga e lançava a carga em cima do cordeiro, do boi ou do jumento, que era a besta da carga. Ora, o que Pedro aqui está a dizer é que Jesus quer ser a nossa besta da carga. Aliás, ele está tão ansioso por nós que ele quer levar a carga, a ansiedade, qualquer coisa que está a perturbar a sua mente, a oprimir a sua mente, ele quer levar isso, ele quer tirar isso de si. Ele quer que você lance toda a carga, tudo aquilo que você está a levar às costas, aos ombros, o peso enorme, a carga enorme que o diabo quer pôr às suas costas, ele quer que você lance isso nele, em Jesus, em Deus. Porquê? Porque Jesus quer ser a nossa carga da besta, a besta da carga. Ele é que quer levar a nossa carga. Ora, aqui está. Isto aqui, meus amigos, é a oração de compromisso. A oração de compromisso é quando nós lançamos toda a ansiedade, todo o cuidado do mundo, tudo aquilo que o diabo está a trazer contra nós, todos os cuidados, todas as ansiedades as preocupações, desculpem, as preocupações que o diabo traz contra nós, a oração de compromisso é quando nós lançamos isso tudo na mão de Cristo ou na mão de Deus.
E é fácil. Eu vou-vos dar um exemplo. Aqui está uma caneta. Ora, a caneta existe. Eu não digo que a ansiedade não existe. Eu não digo que a preocupação não existe. Mas o que eu agora vou fazer, eu vou pôr esta caneta, esta ansiedade, nas mãos de Deus, em cima da Bíblia. Nas mãos de Deus. Agora, o que é que eu fiz? Eu tomei a ansiedade, tomei a preocupação e disse: meu Pai Celestial, eu não posso, eu não fui feito, não fui desenhado e criado por ti, meu Pai, para levar qualquer carga às costas. Então eu vou pôr toda a ansiedade, toda a preocupação, todos os cuidados que a pessoa tem do nosso dia a dia, vou pôr tudo nas tuas mãos. E vou deixá-la aí. Eu não digo que a ansiedade não existe, só que agora pus a preocupação e a ansiedade nas mãos de Deus. Agora aqui está o problema. É a tentação em tomar a ansiedade para trás. Você vai ter que começar a praticar, a lançar a ansiedade, a preocupação nas mãos de Deus e deixá-la lá. Irmão Rudy, você não sabe. Eu à noite, ontem à noite, eu não dormi nada com tanta preocupação. Lá está. Você ainda tem a carga às costas. Você ainda está a levar a ansiedade. Você ainda não pôs a ansiedade na mão de Cristo. Você ainda não lançou a ansiedade sobre a besta da carga, que é Cristo. Ele é que é a nossa besta da carga. Ele é que leva aquela carga. Ele é que leva o peso que o homem não foi feito para levar às costas. O que você devia fazer é: meu Pai Celestial, eu já pus isto nas tuas mãos. E o diabo começa a dizer: mas sabes, as coisas estão mal. E a pessoa diz logo: não. Satanás, isso não é a minha preocupação. Isso não é a minha ansiedade. Eu já pus isso nas mãos de Deus. E eu não tomo para trás. Já não é mais o meu problema. Eu não digo que o problema não existe. Só digo que o problema já não é meu. Agora o problema, Deus é que vai tomar conta daquele problema. E ele começa: mas sabes. E é por causa disso, meus amigos. Há uma coisa. A pessoa humilde, sabe o que é a humildade verdadeira? A humildade bíblica. A pessoa humilde é a pessoa que lança a ansiedade nas mãos de Deus. Porque a pessoa orgulhosa diz logo: não, isto é o meu problema e eu é que tenho que lidar com isto. A pessoa humilde diz: não, o problema existe. Há uma coisa: nem se for que o erro fosse seu, que você é que cometeu o erro, nem se aquilo se causou por causa de si, mas você vai ter que levar o erro que você cometeu. Você pede perdão sobre isso a Deus, você arrepende disso e depois você põe essa situação na mão de Deus e deixá-la lá. Não leve isso às suas costas. Não leve os cuidados do dia a dia nas suas costas. Diga: meu Pai Celestial, em nome de Jesus, eu agora ponho esta situação, o cuidado dos meus filhos, o cuidado da minha casa, o cuidado do dinheiro entrar nesta casa mensalmente para pagar todas as contas. Meu Pai Celestial, toda a ansiedade, toda a preocupação, eu ponho nas tuas mãos. Porque tu é que cuidas de mim. Tu andas ansioso por mim. Oh, meu Pai Celestial. Oh, meu Cristo Rei. Graças a Deus. Mas agora, isso é que é uma pessoa humilde. Isso é que é uma pessoa humilde. Uma pessoa humilde é aquela pessoa que põe todas as ansiedades nas mãos de Deus. Há uma coisa. A pessoa orgulhosa diz: eu não quero que ninguém me ajude. Não. O que eu tenho, ou o que eu vou ter, sou eu que vou atingir. Estas mãos. Essa é uma pessoa orgulhosa. Sabem porquê? Porque em Deuteronômios 8:17, Israel começou a dizer: as nossas mãos é que nos trouxe todo o nosso sucesso. Mas versículo 18 depois diz, Deus depois diz: mas vocês estão a mentir, porque é Deus que deu a vocês a força, o poder, a habilidade para receber toda a prosperidade e todo o sucesso. Foi Deus que deu a si o respiro,
Foi Deus que deu a si a sabedoria, o conhecimento, a habilidade, o poder, a força. E o homem orgulhoso diz, não. Eu que vou ter na vida, eu vou ter na vida com estas mãos. Não preciso de ajuda de ninguém. E a maioria da igreja olha para aquele homem e diz, o homem tão humilde. Não, não é nada. Ele é um homem ignorante. O homem humilde diz logo, não. Tudo o que eu tenho foi o meu Deus que me deu. E tudo o que eu vou ter na minha vida vai ser o meu Deus, o meu Pai Celestial, que está a cuidar de mim, que anda ansioso por mim, é Ele que me vai dar isso tudo a mim. Agora tomai nota. Porque aqui está a coisa de lançar o problema nas mãos de Deus e para deixá-la ficar lá. Porquê? Versículo 8. Vamos começar a concluir. Versículo 8. Ele aqui diz: sede sóbrios. Ora, a palavra sóbrio, você sabe o que a palavra sóbrio quer dizer? A palavra sóbrio é oposta à palavra quê? Bêbado ou bêbada. Você já viu uma pessoa bêbada? Aliás, meus amigos, eu antes de dar a vida de Cristo, andava sempre bêbado. Eu era um bêbado. Fim de semana nunca andava sóbrio, era sempre bêbado. E o que é que, graças a Deus, Deus me livrou disso. Ele livrou-me de todo o álcool, de todo o mal. Mas a coisa é, quando uma pessoa anda bêbada, o que é que acontece? Essa pessoa começa a ficar, começa a exagerar tudo. Porquê? Essa pessoa não pensa bem, essa pessoa não sabe o que diz, começa a dizer coisas que mais tarde vai se arrepender, essa pessoa não vê bem, essa pessoa não caminha bem, não anda bem, começa-se a rir de coisas que são sérias. Porquê? Porque essa pessoa, na mente, a mente dessa pessoa não anda bem. Aliás, no texto grego, quando ele aqui diz sede sóbrios, no texto grego quer dizer o quê? No texto grego quer dizer que nós temos que ter uma mente totalmente completa, uma mente sóbria. Como quem diz, nós temos que pensar em linha com a Bíblia. Ora, uma pessoa que não é sóbria, uma pessoa que é bêbada, não tem a mente sóbria. Não sabe. E é isso que acontece a uma pessoa que está bêbada com ansiedades e preocupações. Uma pessoa que anda com tanta preocupação, tanta ansiedade, já não sabe o que diz coisas que mais tarde vai se arrepender, já não vê bem, já não pensa bem, já não anda bem. Meus amigos, eu já vi pessoas assim, crentes. Eu não estou a falar sobre o mundo, estou a falar sobre crentes. Eu lembro-me agora, o Espírito Santo traz-me à memória de uma senhora que andava com, era uma senhora portuguesa, que andava com tanta ansiedade, tanta preocupação, que a cor dela até mudou. Mudou da cor que nós temos para uma cor cinzenta. Que é a cor de quê? Da morte. Era parecia uma pessoa morta. Por causa da ansiedade, da preocupação. Por causa da carga que ela levava às costas. Porque ela não sabia como lançar a carga na besta da carga. Em Cristo. Não sabia. E ele aqui diz: sede sóbrios e vigilantes. A palavra vigilante, meus amigos, vem da palavra grega gregorios. A palavra grega gregorios quer dizer, explica que quando o inimigo venha contra nós, nós temos que estar atentos. Tomai nota. É a palavra gregorios que quer dizer, quando o inimigo vem contra nós, nós temos que ser vigilantes, nós temos que estar muito atentos, sempre sóbrios, com a mente em Deus, com a mente sóbria, vigilantes, atentos. E ele aqui diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo. Ora, a palavra diabo vem da palavra grega diabolos, que é uma palavra, mas feita de duas palavras. Diabolos. A palavra dia quer dizer penetrar, ou passar pela pessoa, ou penetrar a pessoa. A palavra balos quer dizer
ou explica que como uma pessoa que tem uma pedra ou qualquer coisa na mão para jogar ou para mandar. Para jogar. E então, quando se junta a palavra dia e balos, quer dizer que o diabo tem sempre alguma coisa na mão para jogar, para penetrar. Sabem como? Há uma coisa, meus amigos, Satanás não tem autoridade nenhuma no nosso coração. Ele não tem acesso ao nosso coração. Se você é crente em Cristo, o diabo não tem acesso ao seu coração. Então, sabe o que é que ele vai tentar penetrar? A mente. Com quê? Pensamentos, preocupações, ansiedades. Ele tenta oprimir a mente, perturbar a mente. Lá está. Ele traz o medo, o temor, para que a pessoa fique medrosa ou medroso. Porquê? Porque Satanás, meus amigos, sabe muito bem que palavras têm grande poder. Palavras são vasos de poder, porque através da palavra Deus criou tudo. E quando nós falamos qualquer coisa, cada palavra que sai da sua boca é uma semente que está a ser semeada neste mundo. E você vai receber a colheita de tudo. Foi isso que Jesus disse. Ele disse, através, em Mateus 12, o que é que ele disse? Através das nossas palavras, nós ou somos justificados ou quê? Condenados. Você é que decide se você quer ser justificado ou condenado. E Satanás usa as palavras, mas ele trabalha assim. Ele começa a penetrar, a julgar pensamentos para a nossa mente, para que você comece a fazer o quê? Falar, porque quando você falar, você semeia e você recebe a colheita. Qualquer pensamento não falado não vai ficar em manifestação. Como quem diz, qualquer palavra não falada não vai existir neste mundo. Não se vai realizar. É só quando as coisas são semeadas ou faladas é que você vai receber a colheita. E ele traz toda a ansiedade, ele traz toda a preocupação, traz o medo contra nós para fazer o quê? Para que a pessoa comece a falar. Porque ele, através das palavras, é que a pessoa agora fica numa grande situação. E ele aqui diz, mais nota. Sede sóbrios, vigilantes, o diabo, vosso adversário. A palavra adversário, na língua grega ou no texto grego, é a palavra antidikas. Antidikas. Que é uma palavra, mas formada de duas palavras gregas. A palavra anti e a palavra dikas. A palavra anti, como você sabe, quer dizer contra, vira contra. Anticristo. Contra Cristo. A palavra dikas simplesmente quer dizer justiça. É a palavra grega para a palavra justiça. Antidikas, anti-justiça, contra a justiça. Como quem diz, ele é o adversário, o diabo é aquele que é contra Cristo, contra a palavra, contra nós sermos reto para com Deus, contra a justiça de Deus, contra qualquer coisa de Deus. É a palavra antidikas, que é a palavra adversário. Que ele está sempre contra nós, porque ele está sempre contra qualquer coisa em favor da palavra de Deus. E a coisa é que a palavra antidikas também quer dizer, ou a palavra grega para a palavra promotor. O que é um promotor? Um promotor ou uma promotora é aquela pessoa no tribunal que tem evidência contra a pessoa que está a ser culpada. Ora, ele quer que você seja o culpado ou culpada. E ele o que faz é, ele está sempre à procura de evidência para trazer contra você, para culpar você a Deus. Porque é isso que a palavra adversário quer dizer. É a palavra antidikas, que quer dizer ele é contra a justiça e ele é o promotor ou que está sempre à procura de evidência para trazer contra você. Por exemplo,
ele começa a dizer, ele ouve você orar ao Pai, em nome de Jesus, e depois ele começa, mas sabe, Deus, essa oração não se vai realizar, sabe porquê? Então, você não ora, que chegue. Quando você ora, você não ora as horas que devia de orar. Você não está a jejum, que chegue. Outro dia você andou, estava a conduzir na autoestrada e alguém pôs-se à frente de você e você disse uma palavra, um palavrão que não devia ter dito. Lá está, evidência, o promotor a culpar você. É por causa disso que a sua oração não se vai realizar. E ele começa com isso. E é tudo o quê, meus amigos? Pensamentos. Penetrar a mente. E ele aqui diz: o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão. Há uma coisa, ele não disse que ele é leão. Ele disse como leão. Eu posso andar a dizer piu, 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 piu. Isto não me faz um pássaro. Eu posso cantar como um pássaro, mas isto não faz-me um pássaro. Eu não sou pássaro nenhum. Eu posso entrar dentro de uma garagem, da garagem da casa e dizer pi, 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 pi. Mas isso não me faz com que eu seja carro. Eu não sou carro, sou pessoa. Lá está. Ele, tomar nota. Ele aqui diz, em derredor como leão. Não diz que ele é leão. Ele vem como um leão. Aliás, ele vem como um leão, meus amigos, que não tem dentes, porque Jesus tirou os dentes. Mas ele aqui diz, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Ora, a palavra devorar, sabe o que quer dizer? A palavra devorar vem da palavra grega que é a palavra pino. P-I-N-O. A palavra pino. Quer dizer que isso, aliás, meus amigos, a palavra pino quer dizer uma pessoa que está só a engolir os restos ou os sucos da carne. Uma pessoa que anda a engolir os restos ou os sucos da carne. Qual é que é o que é o suco da carne? É o molho. É o molho. Como quem diz, a carne já não existe. Ele já engoliu a carne. A única coisa que ele agora está a engolir é os restos. É o molho. A pessoa já foi comida e engolida por uma pessoa que pensa que é leão e que anda sem dentes. Ele anda a mastigar o crente sem dentes, imagine. E ele só anda a fazer isso porque o crente o deixa. Meus amigos, ele o que precisa é uma bufetada na cara. E a bufetada na cara que o crente dá ao diabo é a bufetada que Jesus é o nosso exemplo. É o que ele deu a ele quando ele veio tentar Jesus, quando Jesus estava no deserto. O que é que Jesus dizia a ele? Satanás, está escrito. Satanás, está escrito. Satanás, está escrito. É assim. Você dá uma bufetada na cara do diabo quando você quando você vem contra ele com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus já venceu o diabo. O diabo, meus amigos, é o inimigo que já foi vencido. Ele não vai ser vencido, ele já foi vencido. Graças a Deus. Ele já foi. E então, a oração de compromisso é simplesmente a oração que a pessoa ora quando a pessoa, qualquer coisa que está a trazer ansiedade, qualquer coisa que o diabo traz para qualquer preocupação, qualquer cuidados do mundo, do nosso dia a dia, qualquer coisa que ele trazer contra nós, ou que ele quiser pôr nas nossas costas, qualquer carga, a oração de compromisso é quando nós tiramos aquela carga e pomos nas mãos de Deus. E deixámos-la lá, nas mãos de Deus. E nós temos que ser sóbrios, vigilantes, porque o diabo, ele é uma coisa, ele vem sempre. Ele é uma pessoa... Ele é uma pessoa que muitas vezes não para.
Continua sempre. Já sabes. E ele continua sempre com aquelas coisas na nossa mente. Mas há uma coisa, meus amigos. Vou acabar com isto. 2 Coríntios, capítulo 10. Eu não era para entrar nisto, mas isto obviamente é para alguém. 2 Coríntios, capítulo 10 e em versículo 5, tomai nota. Ele aqui está a falar à igreja. Ele aqui não está a falar ao mundo, à igreja. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ora, a palavra fortalezas não está a falar sobre os demónios. A palavra fortalezas é a palavra grega que quando é trazida para o português é padrão. Padrão de pensamentos. Tomai nota. Ele aqui diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir os padrões de pensamentos. Lá está o que o apóstolo Pedro estava a falar. Os padrões de pensamentos, as coisas que o diabo usa para atacar a nossa mente. Para perturbar, para penetrar a nossa mente. E aqui Paulo diz que nós, como crentes, temos armas. Quais são as armas que nós usamos para destruir os padrões de pensamentos? Versículo 5. E toda a altivez, ele aqui diz, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Tomai nota. Qualquer pensamento que se quer levantar acima de Deus, nós temos que tomar cativo e trazer em obediência de Cristo. Cristo é quê? É a palavra. Ele é a palavra de Deus. Apocalipse 19, 13 revela isso. Qualquer pensamento que entre na sua mente que não seja em acordo com a Bíblia, vem do diabo. Qualquer pensamento de destruição, de morte, qualquer pensamento que vai levar você para trás, ou que vai pôr você cada vez mais para trás na sua vida, isso vem do inimigo, meus amigos. E você vai ter que tomar esse pensamento cativo. Como irmão Rudy? É fácil. Você começa a, lá está, declarar, não, Satanás, eu não aceito esse pensamento. Em nome de Jesus, eu tomo esse pensamento cativo e trago na obediência de Cristo. Como? Bem, trazer os pensamentos em obediência em Cristo é substituir os maus pensamentos com a palavra de Deus. Que é isso que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4, 8. Ele diz substituir os maus pensamentos com a palavra de Deus. Porque ele lá diz, finalmente, irmão, Filipenses 4, 8, finalmente, irmão, tudo o que é verdadeiro, a palavra de Deus é verdade. Tudo que é respeitável, a palavra de Deus é respeitável. Tudo que é justo, nós somos justificados através da palavra de Deus. Tudo que é amável, a palavra de Deus. Tudo que é de boa fama, a palavra de Deus. Se há alguma virtude, a palavra de Deus, ou alguma coisa de louvor, a palavra de Deus, medite sobre isso. Medite na palavra. Medite na palavra. E a palavra meditar, no texto hebraico e no texto grego, ou na língua hebraica e grega, não quer dizer só pensar. Ou pôr a nossa mente, ou pensar naquilo. A palavra, porque na língua portuguesa, a palavra meditar quer dizer só pensar, ou imaginar. Mas na língua hebraica e na língua grega quer dizer imaginar, quer dizer pensar, mas também conversar, falar, confessar, gritar. Lá está. Falar a palavra de Deus. Confessar a palavra de Deus. E nós temos que substituir os maus pensamentos que o diabo usa para penetrar a nossa mente com a palavra de Deus. Lá está, meus amigos. Isso é que é a oração do compromisso. E eles chamam a oração de compromisso porquê? É fácil.
Vou-vos dar exemplo e vou acabar com isto. Quando você chega a uma piscina pública, vocês sabem que eles têm lá sempre aquelas pranchas. A prancha de 5 metros e depois a prancha de 10 metros. Ora, você chega lá e você põe-se em cima da prancha de 5 metros, você olha para baixo e aquilo é alto, mas não muito alto. E você depois pensa, não, eu quero saltar é da prancha de 10 metros. E você continua e há uma fila atrás de você também a subir para a prancha dos 10 metros. E você sobe e chega à prancha dos 10 metros e você olha para baixo e você vê que aquela piscina grande agora parece um laboratório onde você lava as mãos. O lavatório e você lava as mãos. Aquilo foi de uma piscina grande para um lavatório. E você começa a pensar, oh meu Deus, eu não posso mandar daqui. Não pode. O problema é que agora você olha para trás e está uma fila enorme atrás de você. Do começo das escadas até a segunda prancha de 10 metros. E você agora vai ter que passar por toda a gente, e muitos deles são crianças pequenas que vão se mergulhar ou vão se mandar da prancha de 10 metros. Você vai ter que passar toda a gente agora vai ter que descer das escadas e você vai passar por toda a gente e você vai ficar envergonhado. Portanto, isto quer dizer o quê? Você agora está na prancha de 10 metros, você está agora o quê? Agora você está comprometido. Você agora está comprometido. Você agora vai se mandar de lá de cima. Para não ser envergonhado, você agora está comprometido. Tal como um piloto. Um piloto, meus amigos, quando ele está a voar, quando ele está dentro do avião, e o avião está lá em cima, ele está comprometido. Sabe porquê? Porque o piloto não pode estacionar o avião e sair de lá fora e ver se está bem estacionado. O avião ou está a voar, ou todos vão morrer. Como quem diz, ele anda o quê? Comprometido. É um compromisso. Ou você voa ou você morre. É fácil. E a oração de compromisso é fácil. Ou você põe todas as ansiedades, todas as preocupações nas mãos de Deus e as deixa lá, ou você toma para trás. Mas eu digo já, você não tem a capacidade de ser livre daquela carga, daquela ansiedade. É melhor você ser comprometido ou comprometida e pôr aquilo nas mãos de Deus e deixar tudo lá. Porque Ele é que sabe resolver tudo. E Ele vai resolver tudo de tal maneira que você vai ser livre, você vai estar livre daquilo. Isso, meus amigos, é a oração de compromisso. É quando nós pomos todas as ansiedades, todas as preocupações nas mãos de Deus, nas mãos de Cristo. É quando nós lançamos toda aquela carga enorme que não nos deixa dormir à noite, que traz toda a preocupação, é lançar aquela carga na besta da carga, que é Cristo, que cuida de nós. Amém? Glória a Deus. Meus amigos, eu deixo-vos por aqui hoje. Para a semana vou-vos ensinar sobre a oração de intercessão. Não perca esta oração, porque é uma oração muito importante. E, aliás, é uma oração que você pode orar pelo seu marido, pela sua família, pelos amigos e pessoas que você ama e que você conhece, graças a Deus. É uma oração quando você também pode estar a interceder pelo seu país, pelo seu governo, e as coisas mudam. Graças a Deus, é uma oração muito poderosa. Não perca para a semana. Mas para hoje eu deixo-vos por aqui. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. E nunca se esqueça que nós amamos muito a vocês. E nunca se esqueça que Jesus é Senhor. Amém. Até à próxima.